Agora são 8h34. A Rede Jubileu Sul promove a partir desta segunda-feira o seminário Desmonte da Previdência Social no Brasil, a quem interessa, com a participação de parlamentares, especialistas e religiosos da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. O evento acontece em Brasília, no Centro Cultural Missionário. Vamos falar aqui com a Maria Lúcia Fatorelli, que está coordenando, é coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida. Olá, Maria Lúcia, bom dia. Bom dia, prazer falar com vocês da Rádio Brasil Atual. Ela está falando aqui por Skype, para quem está acompanhando pela TVT, pelo YouTube. Então, Maria Lúcia, importantíssimo, né, falar sobre esse desmonte da Previdência. A gente teve aí a manifestação em favor do Jair Bolsonaro e, segundo informações que a gente leu na mídia, ele já fala, olha, veja bem, a gente está aí nas ruas, tem que aprovar a reforma da Previdência. Como é que você vê, né, essa manifestação já pedindo esse apoio ao Congresso para que se aprove essa reforma, hein, Maria Lúcia? Olha, o que a gente tem dito é que quem está a favor dessa reforma da Previdência não conhece o projeto. Porque quem já se dedicou a ler o que está nessa proposta de emenda constitucional número 6 não pode ficar a favor dessa proposta, a não ser que seja banqueiro. Essa proposta só favorece o setor financeiro. É esse discurso de que vai economizar 1 trilhão, essa propaganda que está sendo feita, de que vai economizar 1 trilhão e que esse trilhão iria para investimentos, não está de acordo com o que está escrito e assinado pelo ministro Guedes e pelo presidente Bolsonaro na exposição de motivos dessa PEC. O que está lá? Na última página da PEC tem uma tabela que mostra de onde vai sair essa economia de 1 trilhão. Essa economia de 1 trilhão, mais de 80%, cerca de 85%, vão sair dos mais pobres, daqueles que ganham até 2 salários mínimos no regime geral da Previdência Social, que é o INSS. Está lá na tabela, gente. É só as pessoas separarem um tempinho para ler. Porque os bancos têm todo o dinheiro do mundo, eles estão comprando muita propaganda, eles estão soltando todo o dinheiro, inclusive nesse ato ontem, houve denúncia no Rio de Janeiro, de pessoas pagas, com lanche pago, condução paga, dinheiro, camiseta, para participar do ato. Então, nós não podemos destruir a Seguridade Social, que é o maior programa social do Brasil, é a maior conquista da Constituição Federal. É um programa solidário, universal, todo mundo paga, todo mundo tem direito, e vai muito além de uma aposentadoria. Hoje, a Seguridade Social abrange todos os eventos de vulnerabilidade. Nós temos proteção, não só depois de cumprirmos o nosso período laboral e termos direito a uma previdência, mas nós temos proteção na invalidez, na viuvez, na orfandade, no desemprego, na maternidade, na reclusão. Então, é um modelo realmente de seguridade, de segurança social e que precisa ser melhorado. Os benefícios ainda têm um valor muito baixo, ainda tem muita gente que não está alcançada, julgada nas ruas, pelas cidades, abandonadas no campo, porque não sabem, não conhecem os seus direitos e o potencial da Seguridade Social. Muito bem. Esse modelo é sustentável, ele só precisou do aporte do governo de 2016 para cá por causa da crise produzida pelo Banco Central. Essa crise que nós estamos vivendo, ela foi uma crise produzida pelo sistema financeiro através do Banco Central e está favorecendo só aos interesses do setor financeiro também. Muito bem. Bom, Fatorelli, tem aqui o Glauco Faria, também um especialista aqui na Previdência Social. Ele também
pergunta para você nesse momento, Fattorelli. Bom dia, Maria Lúcia. Em relação... a gente teve, de fato, havia ontem apoiadores da reforma, ou do desmonte da Previdência em meio às manifestações, mas a gente sabe também que a maioria não estava lá por conta disso, estava mais por conta de outro tipo de pauta de corrupção para atacar o Congresso Nacional, o Centrão, enfim. Mas a mídia tradicional, ela impôs uma narrativa como se fossem manifestações a favor da reforma da Previdência. Então, queria que você comentasse justamente esse fato e como a mídia tradicional vem tratando esse tema, praticamente apoiando de forma crítica o desmonte proposto pelo ministro Paulo Guedes, e também queria que você analisasse o principal argumento que se usa e que se tenta convencer a população de que sem a tal da reforma o Brasil vai quebrar porque não teremos condições de sermos sustentáveis financeiramente. Então, queria que você falasse desses dois aspectos, a postura da mídia e também esse discurso de que o Brasil vai quebrar se não fizer reforma. Olha, a grande mídia é claramente financiada pelo setor financeiro, que paga as maiores propagandas. Nós temos visto um verdadeiro terrorismo por parte da grande mídia, com falsas notícias. Não abrem espaço para quem é contra essa PEC 6. Essa semana eu cheguei a mandar aqui uma mensagem para alguns contatos que eu tinha do Correio Brasiliense, que eu falei, olha, dá vontade de acabar com a assinatura, porque vocês fizeram aqui um seminário, só chamaram gente do governo, gente que é a favor, e o título do seminário, por que que precisa dessa reforma? Por que vocês não abrem espaço para quem é contra? Isso não é jornalismo sério, isso é lavagem cerebral. Então, infelizmente, olha, quem fica só preso às notícias da grande mídia está como que colocado numa sinuca. Porque o discurso do governo de que tem déficit é paralisante. Porque se não tem dinheiro, fazer o quê? E isso é mentira. Nós temos, no Brasil, em dinheiro, no caixa, 1.270 trilhões do Caixa Único do Tesouro, 1.200 bilhões no caixa do Banco Central, remunerando a sobra de caixa dos bancos. E ainda temos 1,5 trilhão em reservas internacionais lá fora. Então, só no caixa, o Brasil tem 4 trilhões. Como é que não tem dinheiro? E mais, temos imensas riquezas, imensas potencialidades. O problema do Brasil, o rombo, não está, nem nunca esteve na Previdência. A Previdência é solução. As pessoas que recebem os seus benefícios de aposentadoria, de pensão, benefícios de seguro-desemprego, maternidade, etc., essas pessoas não são especuladoras. Elas pegam esse dinheiro, elas vão à feira, o feirante contrata ajudante, o ajudante leva o dinheiro para casa. Esse dinheiro circula, consome e acaba gerando mais tributo para o próprio governo. O que está lá nessa PEC? Quando o governo fala, minha gente, que vai economizar 1 trilhão, é 1 trilhão que vai deixar de ser pago em aposentadorias, em pensões, em benefícios. É 1 trilhão que vai ser retirado da economia. E esse trilhão, para onde vai? Não vai para investimentos. Basta ver o vídeo em que o próprio ministro Paulo Guedes confessa, num evento realizado no Banco Central, ele declarou que esse trilhão vai para financiar parte da capitalização. E o que é essa capitalização? É um novo modelo que nem pode ser chamado de previdência, porque não tem segurança social alguma, não tem garantia nenhuma de que as pessoas vão ter algum benefício futuro. Isso vai depender do funcionamento do mercado financeiro, que está abarrotado de papéis podres, que está quebrando no mundo inteiro. Todo mundo se lembra da crise de 2008, e eles não aprenderam nada com essa crise. Continuam produzindo os derivativos dos derivativos e abarrotando o mercado financeiro e criando fundos
para absorver esses papéis podres. Tá? Essa capitalização é o seguinte: cada trabalhador, cada trabalhadora vai ter apenas uma continha individual. Só o trabalhador vai contribuir para a sua própria continha. O empregador não contribui, o governo não contribui. Essa continha é vinculada a um fundo que recebe essas contribuições, de cara já cobra uma taxa de administração altíssima de no mínimo 15%. Então, quem conseguir economizar e colocar R$1.000 lá, dessa continha, não tem R$1.000, de cara já tem 850. E aí o fundo vai aplicar isso. Se a aplicação der errado, todo o risco é do trabalhador. O fundo continua cobrando as suas taxas pelo valor das contribuições. É por isso que a Organização Internacional do Trabalho fez um estudo analisando a situação de 30 países que entraram nesse esquema de capitalização. 18 já desistiram e voltaram atrás, porque esse modelo só beneficiou o setor financeiro, que recebeu todo o lucro, não é, das contribuições, recebeu as contribuições, recebeu as taxas de administração, administrou todo aquele lucro e na hora de pagar, ele tem sonegado aplicar os rendimentos em benefício dos benefícios aos trabalhadores. Isso está denunciado, gente, num estudo da OIT. Por isso, 18 países já voltaram atrás. É um esquema. Vocês acham que se a Previdência tivesse de fato quebrada, os bancos iam querer pegar isso? Tem que ser muito ingênuo para acreditar nessas falsas propagandas pagas inclusive pelo governo, com dinheiro nosso, ilegalmente, inconstitucionalmente, porque a Constituição proíbe propaganda que não seja de interesse público. Então, tem que ser muito ingênuo e muito desinformado para estar a favor dessa destruição do maior patrimônio social do povo brasileiro. Perfeito. A gente só vai acrescentar aqui, Maria Lúcia, que a gente já fez convites a economistas, né, que pensam diferentemente de você, do Clemente Gansrusso, de vários economistas que estão aqui sempre falando conosco, mas até agora nenhum aceitou participar de um debate. É bom que se diga, como você falou, que na mídia tradicional existe apenas aí um pensamento unilateral, exatamente a favor da reforma da Previdência, e como você disse, porque a mídia recebe realmente o patrocínio, né, dos bancos e financia muitos meios de comunicação, a gente tem insistido, né, na participação de vários especialistas que pensam dessa maneira, né, como está na grande mídia, mas até agora nenhum aceitou. Né, parece que quem defende a reforma, o desmonte da Previdência Social, só quer falar com quem defende também, porque de fato os argumentos talvez não sejam tão fortes assim. Eles não vêm para o debate porque os argumentos deles não resistem a 2 minutos de comprovação. Tá? Em 2 minutos a gente desmonta e os caras não têm resposta. E mais, a gente desmonta com dados oficiais. Que o déficit é fake, não é? Que a Previdência é altamente sustentável, que o trilhão vai sair dos mais pobres, segundo tabela que está lá no próprio texto da PEC. Que o trilhão não vai para investimento coisa nenhuma, o trilhão vai para financiar a capitalização, que quer dizer, vai ser entregue para os bancos. E mais, essa capitalização, esse trilhão é só o começo, gente. Na Argentina, o custo de transição para a capitalização custou mais de um PIB, custou 1,36 PIB. Aqui no Brasil, isso custaria mais de 9 trilhões. E por que isso? Dá tempo de eu dar um exemplo?
Vamos, se for rápido, que a gente já está precisando encerrar aqui. Mas vamos lá. Mas é importante porque, olha, Claro, ninguém está dando esse tipo de exemplo e Então as vamos pessoas lá. ficam sem entender que custo é esse da Dos 9 capitalização. trilhões. Tá, vamos lá. O maior custo da capitalização é o seguinte: vamos supor que uma pessoa, o João, esteja desempregado há 3 anos. E antes disso, ele contribuiu durante 20 anos para o INSS. Ou seja, ele trabalhou durante 20 anos, contribuiu para o INSS e está desempregado há 3 anos. De repente, o João tem uma oferta de emprego. Tá? Se já tivesse passado essa PEC, essa oferta de emprego iria vincular essa vaga à opção do João ao regime de capitalização. Por quê? Na capitalização, a empresa não tem que pagar nada. Então, os empregos que vão surgir a partir da aprovação dessa PEC é emprego desde que o trabalhador opte pelo sistema de capitalização. É por isso que grandes empresários já montaram até escritório de lobby aqui em Brasília para abordar os parlamentares e exigir a aprovação dessa reforma. Então tá, o que vocês acham? O João, desempregado há 3 anos, vai ou não vai aceitar essa vaga, mesmo sabendo que a tal da capitalização é uma roubada? Vai aceitar. Ele vai acabar aceitando. E aí, ele vai iniciar a sua continha individual zerado? Claro que não. O governo vai ter que fazer um aporte para a continha dele, individual, referente àqueles 20 anos lá que ele pagou para o INSS. Qual o custo disso? O governo não revela esse custo. Vocês viram o escândalo na CCJ? Estudos classificados como sigilosos. Então, gente, nós estamos correndo um risco enorme de destruir a Seguridade Social, porque esse trabalhador que opta pela capitalização é um caminho sem volta. Esse trabalhador que vai para a capitalização para de contribuir para o INSS, a empresa também, então essa receita vai parar de chegar no Estado. É um modelo, gente, nocivo para as pessoas, nocivo para a economia do país, nocivo para as contas públicas, só é bom para bancos. É preciso acordar enquanto é tempo e pressionar parlamentares que têm o poder de voto, de que nós não somos idiotas, de que nós não estamos percebendo que essa crise foi fabricada para justificar essa reforma, essa contra-reforma da Previdência e também as privatizações. Um outro dia a gente pode falar sobre as escandalosas privatizações, que também tem aí na linha da justificativa por essa crise fabricada. Perfeito. Bastante didática aqui a nossa conversa com você. A gente agradece, Maria Lúcia Fatorelli, e com certeza a gente volta a falar sobre esse tema privatizações numa outra oportunidade. Um grande abraço para você, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, um forte abraço para todos vocês, todos os participantes, ouvintes aí desse importante canal aí que é a Rede Brasil Atual. Muito obrigada. Falamos com Maria Lúcia Fatorelli, coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida.